Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, ótimo dia para você, bom ter você aqui no nosso café para começar logo cedo nesta quinta-feira. Chega deixando o seu like, gente, é muito importante a mãozinha que está aqui embaixo. Dispara para geral também o nosso conteúdo, traga novos vascaínos. E se você é novo, chegou agora, tá vendo? Se inscreve aqui no canal, que é o que mais cresce falando de Vasco da Gama. Dos últimos 6 meses, então, esquece. E nesse mês de maio, 5 mil novos amigos já se juntaram ao nosso canal. Gratidão, gratidão, porque nós vamos transformar o nosso ambiente no maior ambiente falando de Vasco da Gama, porque aqui você participa. Vamos falar do Sub-20, que ontem bateu o Santos na Vila Belmiro por 2-1. Vamos falar de Lloyd Augusto, aquela situação toda ainda envolvendo o jogo contra o Operário e o clássico com o Fluminense sábado no Maracanã. O Vasco não terá o Felipe Coutinho. Então vamos embora? Esses são os temas do nosso vídeo, que eu começo agora falando sobre o Sub-20. Venceu ontem o Santos, time que ocupa a 6ª posição do Campeonato Brasileiro. Estou até olhando aqui a tabela para não errar. Isso, 6ª posição do Campeonato Brasileiro. Em 11 rodadas, 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. São 18 pontos conquistados e uma vitória bem significativa por ser fora de casa contra um adversário que normalmente apresenta muitas dificuldades. 2-1, gols do Léo Jacó e do GB. Aliás, gol do GB não, golaço do GB. Uma chapada tirando do goleiro no ângulo. Se você não viu, vale a pena procurar aqui para assistir. Mas o que chamou muito a atenção é que no segundo tempo, isso é inaceitável, ainda mais em clubes como Vasco e Santos. Pô, o Vasco abre as portas para os negros. O Santos tem o seu maior ídolo, o negro, Pelé. E aí alguns idiotas, ou um idiota, não sei quantos, mas resolveram insultar o nosso goleiro Felipe Gabriel. O jogo foi paralisado, com aquele gesto, né, do racismo, para indicar, ó, parou, vamos combater isso aqui. Porra, pra quê, cara? O time saiu de campo, voltou. Eu te pergunto, pra quê você comete um ato desse? Você é criminoso, isso é um crime no Brasil. Se em outros países ainda isso não é tipificado como crime, aqui no Brasil é. Vou até ler o artigo aqui, eu separei o artigo que indica exatamente isso. Ó. O artigo 140, no parágrafo 3 do Código Penal Brasileiro. Ofensa à honra de uma pessoa especificamente utilizando elementos referentes à sua raça, cor, religião ou origem. A pena de reclusão é de 1 a 3 anos, além de multa. E se cometida em meio público, que foi o caso de ontem, a pena pode aumentar. Em 2023, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a injúria racial também se tornou imprescritível. Assim como já é o racismo, ou seja, a vítima pode denunciar a qualquer tempo. Cara, inaceitável, lamentável, e estamos com você, Felipe, porque você é um baita goleiro, um atleta que merece ser respeitado, independentemente da cor. Ninguém pode sofrer nada. Jogo de futebol é para ser jogado e resolvido dentro de campo. Essa é a minha opinião. Bom, sábado tem clássico, né? Maracanã, 6h30 da noite. O Vasco tem uma sequência de jogos no Rio de Janeiro. Um tempo bom entre o jogo do Operário, que foi terça, para esse de sábado. Tempo até para o próprio Fernando Diniz pensar em quem vai substituir o Felipe Coutinho. Paiê, se for para o jogo, é apenas no banco. Não acredito que ele entre como titular. Nuno pode fazer a função do Felipe Coutinho. Adson entrar de um lado, Rayando do outro. Pode ser, o Garrelli não conhece muito bem. Vamos ver. Ou até mesmo, que acho mais provável, colocar um jogador no meio-campo, e aí pode ser o Matheus Carvalho, adiantar o Tietê para a função do Coutinho, que foi o que ele fez ontem no jogo. Nuno na esquerda, Rayana na direita, né? Iniciando o jogo, ele circula o campo e tal. Pode ser. Vamos ver qual vai ser a opção do técnico Fernando Diniz para esse jogo sábado, que é difícil pra caramba, contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Depois o Vasco tem o Melgar pela Sul-Americana, terça em São Januário, e no outro sábado recebe o Bragantino. E aí dá uma parada, tem data FIFA, jogos 5 de junho e 10, Equador, Guayaquil e Paraguai em São Paulo, e aí o Vasco joga 12 contra o São Paulo e para a disputa do Mundial de Clubes. Na próxima janela de data FIFA, vai ser um período bom para o Diniz, para ele conhecer melhor o elenco, né? Dar uma folga também para os caras e tal.
E aí, depois, naquele período mesmo de Mundial de Clubes, amigo, aí é para pegar firme, para voltar na ponta dos cascos. E se Deus quiser, estaremos bem no Campeonato Brasileiro, parte de cima da tabela, ali sétimo, oitavo, pelo menos, que é uma arrancada, uma corrida de recuperação, classificado já para as oitavas da Copa do Brasil e classificado para o playoff da Sul-Americana, que acontece depois do Mundial de Clubes. Então, tem que torcer para isso sim, para que o Vasco esteja sempre disputando as competições na parte alta. Não é para brigar para não cair, brigar para chegar numa Sul-Americana. Não, não. Chegou na Sul-Americana esse ano, é brigar para chegar na Libertadores ano que vem. Esse tem que ser o objetivo. Agora, para que esse objetivo seja alcançado, todos, sem exceção, têm a sua importância. Aquele jogador que apenas treina, aquele jogador e não vai para o jogo, aquele jogador que treina vai para o jogo e não entra, aquele jogador que treina vai para o jogo e entra sempre, aquele jogador que é titular, todos são super importantes. Talvez, aos 25 anos de idade, o angolano Lloyd Augusto não entenda essa coletividade, essa importância do todo. Ele que tem apenas 15 gols na carreira, ele não consegue entender que o futebol é um esporte coletivo. A zoeira, a brincadeira, que eu achei que ele fosse trazer, a dancinha, uma brincadeira. Isso é legal, isso é do esporte, isso é agregador. Agora, fazer o que ele fez terça-feira não combina. Principalmente porque ele não tem estofo, não tem história, ele não tem aquilo para bancar. Acertou um chute na direção do gol e mãozinha. Pô, não foi pro Diniz, foi pra torcida. É uma explicação pior do que a outra. Uma é insubordinação e outra desrespeito ao torcedor. O Lédio Carmona, eu estava ouvindo os comentários dele com o Grafite, o Luiz Carlos Júnior depois, no Troca de Passes. Ele usou uma expressão que, para mim, simboliza exatamente quem é o personagem Lloyd Augusto. Aspas para o Lédio. Ele está desconectado com a história do Vasco. Fechei aspas. Lédio, você foi brilhante, como sempre. Ele está totalmente desconectado e não sabe. Ele quer viver no mundo paralelo, o mundo Lloyd Augusto, em que só ele vive lá. E ele olha para o lado, tem mais um Lloyd, que é ele. Tem outro que é o Lloyd Augusto, é ele também. Outro é o Lloyd Augusto. Só ele vive nesse mundo. Baixa a bolinha, joga futebol. Ah, ele tem muita força. Porra, ele vai pra cima, ele é bom no 1 contra 1. Faz o simples, não dá elástico, não queira cruzar de letra, não faça graça. Só faça graça quando o momento for bom para isso. E o momento não é bom para isso. E Lloyd Augusto, não discuta com o torcedor. Esse, talvez você não saiba, porque não passou em nenhum grande clube na sua vida, e o Vasco é o maior da sua carreira, torcedor, esse é o maior patrimônio de um clube. E ele tem que ser respeitado sempre. Vaiar, ele pode. Aplaudir, também. Saiba encarar as duras realidades. Às vezes, você vai merecer aplauso, mas às vezes, a vaia. Simples assim. O xingamento da arquibancada, isso é licença poética. Se levar para o coração, é melhor ficar em casa e desistir da profissão. Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e até mais tarde. E olha, atenção, hein? Quem é membro do nosso canal tem resenha mais tarde, hein? Às 8 da noite, canal Clube de Membros vai ter aquela nossa live semanal, fechado? Grande abraço e até mais tarde. Vê de Vasco, vê de Vitória Vascão. Tchau, tchau.